Queridos, essa palavra, eu estou até meio nervosa aqui. Eu peço já para os irmãos abrir Mateus 22, 26. Se você está com a sua Bíblia, liga a sua Bíblia. Se você está com a Bíblia em papel, abre ela aí, Mateus 26. E hoje eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre aquilo que o Senhor tem me dado, sobre aquilo que Ele tem ministrado no meu coração, que ultimamente eu tenho visto muitas coisas, eu tenho percebido muitas coisas, mas eu creio que em todo tempo é um tempo de reestrutura que Ele está nos dando, um tempo de restauração que Ele nos está dando a cada dia. Então, diante dessa palavra, que você possa permanecer atento, né? Chama as crianças, quem tiver criança em casa, chama elas para ouvir a palavra, para ela sentar no sofá, para ela ficar junto com você, ouvindo a palavra. E caso, né, ela não souber algo que eu vou falar aqui, que você possa ministrar para ela também, tá bom? Porque nós entendemos que muitas vezes em casa há muitos estímulos que vão tirar a nossa atenção, né? Então, mantenha o seu foco na palavra, mantenha o seu espírito conectado ao Espírito de Jesus, para que Ele possa ministrar a palavra no seu coração. Amém? Querido Espírito Santo, eu quero te louvar, te agradecer por mais essa palavra, Jesus. Que não seja somente a minha voz, mas seja a sua voz, ó Pai, falando no interior de cada um, testificando no espírito de cada um. Nós declaramos, ó Pai, toda falta de atenção, toda dispersão, nós anulamos agora, e que haja temor, que haja reverência, Pai, porque é a Tua palavra que está sendo dita, Jesus. Nós declaramos, ó Pai, o nosso coração aberto, a nossa alma, Pai, totalmente rendida ao Senhor, Pai, porque nosso espírito, Pai, já está conectado ao Seu, o nosso espírito já está salvo, Pai, mas nossa carne precisa, Senhor, a cada dia mais se render ao Senhor. Por isso eu declaro e oro, Deus, por cada um de nós, e que o Teu Espírito tenha liberdade em cada lar, em cada família, em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu queria eu gosto de fazer pergunta, né? Eita. Eu gosto de fazer pergunta porque psicólogo gosta de fazer pergunta. E aí eu vou treinando. Né? Então, eu vou falar uma introdução pequena e eu vou jogar uma pergunta para você. Muitas vezes, eu não sei se isso acontece com você, mas muitas vezes a gente vive, e eu acredito que todo cristão vive, um processo, né? E esse processo eu cheguei e eu fiz uma equação nesse processo. E esse processo, ele é um processo contínuo. Ele nunca vai acabar na sua vida. Mas não precisa ficar desesperado. Não precisa. Por quê? Olha só qual que é esse processo contínuo. É como se fosse um ciclo. Então, esse ciclo é crise, processo, transformação. Meu Deus. Crise, processo, transformação. Querido, se você analisar a sua vida, todo o tempo você passa por uma crise, você fica preocupado, angustiado com algo, e depois nessa crise você passa um processo de entendimento, de você começar a diagnosticar aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que Ele está falando com você. Esse é o processo. E aí gera transformação, que é quando você entende e vive aquilo. Aí não acaba por aí, porque nós somos cristãos. Aí depois dessa transformação, o que acontece? Novamente vem uma crise. Aí você fica angustiado, você fica desesperado, você fica angustiado. E aí você começa a entender aquilo que o Senhor está falando, aquilo que Ele está trabalhando na sua vida. E aí é o processo. E aí depois do processo vem a transformação novamente. Então, esse processo nós vamos viver eternamente, enquanto nós estivermos na terra. Por favor, pastor.
O Senhor vai ligar o ar-condicionado, né? Então, todo cristão, todas as pessoas vão viver isso. Esse processo contínuo. E tudo isso não vai acontecer sempre só em etapa. Tem coisas na minha vida que eu estou, vamos dizer, na área espiritual. Às vezes eu estou passando um processo. Eu estou entendendo ainda o que o Senhor está me levando, para onde Ele quer ministrar, o que Ele quer trazer maturidade no meu coração. Só que na minha vida emocional, por exemplo, eu estou na crise. Então, cada área da nossa vida, a gente está em uma etapa desse processo. Tá? Não vai achar que primeiro vai só a crise, depois vai ser só o processo, depois só a transformação. Não vai ser assim, vai ser tudo junto e misturado. Meu Deus. Só que, agora vem a pergunta, essa é a minha introdução. Agora vem a pergunta. Quantas vezes você já pensou que tinha rompido em alguma área e quando você percebeu não tinha? Meu Deus. Quantas vezes? Inúmeras. Quando eu falo, não, eu já sou madura emocionalmente, eu já sou madura nessa área. Aí acontece uma crise. E aí eu vou e volto todo o processo e vejo que eu estou imatura naquilo. Seja no meu relacionamento, seja no meu respeito com o outro, seja na forma de falar, seja financeiro, seja às vezes até psicologicamente, uma mentalidade muito imatura. Sabe quando uma pessoa, vamos dizer, eu tenho 25 anos, esqueci minha idade, eu tenho 25 anos, mas às vezes a minha idade psicológica é de uma pessoa com 15, por meio das minhas atitudes, né? Eu fico, tudo eu acho que não vai acontecer comigo, não é assim que é o adolescente? Ah, mãe, nada a ver, não vai acontecer isso comigo. Eu faço as coisas sem pensar. Eu sou um adolescente inconsequente, mesmo com uma idade de adulta. Então aí nós entendemos que a idade cronológica, que é a sua data de nascimento, às vezes é diferente da sua idade psicológica. Olha só que legal. Meu Deus. Né? Então, é isso que muitas vezes acontece nesse processo contínuo. Crise, processo, transformação. Né? Então, eu quero deixar, será que quantas vezes você falou, não, essa área eu já venci, essa área eu tô top. Na oração, meu Deus, ninguém me impede de orar, ninguém me impede de ler a Bíblia. Eu tô fogo puro. Passa um pouco, 2, 3 dias, uma semana, você tá sem vontade de orar, sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de ir para a igreja, né? Então, essa aí. Então, meu objetivo aqui é trazer sinceridade para o seu coração. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu quero me enganar. E você quer enganar você mesmo. Falando que você já está maduro, falando que você já passou esse processo, que não vai acontecer mais com você, que você já venceu um vício, que você já venceu algo que durante muito tempo da sua vida você vivia e você já venceu. Só que, quando chega a crise, você vê que você não venceu aquilo. Só que externamente, a gente continua dizendo que nós vencemos. Só que dentro de nós sabemos que não vencemos ainda. Então, eu quero trazer essa sinceridade para você começar a ser sincero com você mesmo. E você, já falei uma vez numa pregação, para você não se auto-sabotar novamente. E você se enganar. Que é o auto-engano é quando eu tento mascarar para mim mesmo uma ação que eu já reconheci que está errada. Complicado, não é? Eu estou em silêncio assim, para você refletir um pouquinho. Meu Deus. E é por isso que eu quero trazer a sinceridade para o seu coração, para você mesmo, para a gente começar a olhar para o espelho e ver realmente o que tem dentro da gente. Né? Será que a gente está vivendo uma vida de máscaras? Uma vida superficial? Porque não é isso que o Senhor tem para mim e não tem para você. Ele quer uma vida de verdade, uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida ao qual as pessoas
olhar para nós e elas vão, uau, eu vejo Jesus, eu vejo, sabe, sinceridade, eu vejo paixão nessa pessoa. Seja no cuidado com a sua casa, seja no cuidado com os filhos, seja na hora de ministrar aqui, seja na célula, em qualquer área, no seu trabalho, na escola, faculdade. Quando a pessoa olha para você, ela vê paixão naquilo. Porque você se entrega de corpo, alma e espírito para fazer aquilo, com excelência. Então, o tema da mensagem é espectador ou embaixador. E eu quero falar sobre Pedro. Pedro, ele foi os dois, em uma passagem só. E no começo da passagem de Mateus, que a gente vai ler do trecho, Mateus 26, Pedro, ele está sendo um espectador. E mais para o final do capítulo, ele se torna um embaixador. Amém? Então, abre aí a sua Bíblia comigo, Mateus 26, a partir do verso 31. E aí eu vou falar para você primeiro como ele era o exemplo do porquê que eu estou falando que Pedro, ele era um espectador, tá bom? E depois eu vou falar tem duas palavras que é bem parecida com o espectador e eu vou fazer a diferenciação das duas, para a gente poder entender melhor. Então, deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Na minha Bíblia diz assim: Jesus prediz que Pedro o negará. Então, Mateus 26, 31. Então Jesus lhe disse para os discípulos, disse para Pedro, ainda esta noite vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galileia. Olha só, Jesus está falando o que vai acontecer. Jesus está falando de uma profecia. Porque aqui, no verso 32, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galileia. E em cima, no final do 31, quando ele fala, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas, isso já estava escrito lá no livro de Zacarias. Mais de 400 anos antes, está sendo? Acho que é. Muitos anos antes do nascimento de Jesus na Terra. Então Jesus estava dando uma profecia que ele estava falando. E aí no verso 33, o que Pedro vai falar para Jesus? Ainda que todos te abandonem, Jesus, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro, eu te dou certeza absoluta, Pedro, Pedrão, que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou, olha só, a Bíblia fala, mas Pedro. Então esse mas, ele é contraditório. Ele tem sentido de contradição aquilo que Jesus estava falando. Mesmo, tipo assim, é como se Pedro não estivesse acreditando em Jesus. Falando, Jesus, você está mentindo? Você está viajando? Nunca que eu vou fazer isso. E aí Pedro fala, declara, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Aqui Jesus disse, e eu quero que você pegue Pedro e se coloque no lugar de Pedro. Aqui Jesus, ele declarou uma palavra. Ele falou, vocês vão me abandonar. Porque já estava escrito, já estava na Bíblia. Só que a autoconfiança de Pedro começou a negligenciar a palavra de Jesus. Começou a desvalorizar a palavra de Jesus. E aí essa autoconfiança de Pedro faz refletir muitas vezes a minha vida e a sua vida. Porque muitas vezes o Senhor já decretou uma palavra, que é a Bíblia, e nós somos autoconfiantes, tão autoconfiantes que nós deixamos a suficiência de Cristo de lado.
E aí nós começamos a achar que nós somos autocapazes de fazer algo, sem a presença dele, sem a palavra decretada dele. Muitas vezes nós, com as nossas próprias forças, nós queremos fazer algo. Nós queremos realizar algo. E eu não estou falando somente na igreja, tá? Eu estou falando a vida toda, em todas as áreas da nossa vida. Porque nós estamos autoconfiantes demais. Nós começamos a negligenciar a presença de Jesus. E aí, olha a consequência disso em Mateus 26, 57. Continuando o mesmo cenário. No verso 57 diz assim: os que prenderam, lembra que Jesus estava falando, né, que ele ia ser preso, que ele ia ser crucificado, e aí começa a acontecer tudo aquilo que Jesus falou. Os que prenderam Jesus os levaram a Caifás, o sumo sacerdote, cujo a casa se havia reunido os mestres da lei. Verso 58. E Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Entrou, sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Agora, olha nesse versículo 58 e repete assim comigo. E Pedro, pode repetir, igreja. Olha, eu estou vendo você aí na sua casa não repetindo. Meu Deus. Repete assim comigo. E Pedro seguiu de longe. Sentou-se. Quer dizer, entrou e sentou-se. Para ver o que acontecia. Olha só, a Bíblia diz que Pedro seguiu Jesus quando ele foi preso. E aí Pedro começou a acompanhar Jesus só de longe. Ele não falou que ia estar com Jesus em qualquer situação, que ele iria morrer por Jesus. E quantas vezes nós fazemos isso? Eu e você, nós falamos, pode acontecer qualquer coisa, ninguém vai me tirar da presença do Senhor, ninguém vai me fazer pecar, ninguém vai me atrapalhar na adoração, ninguém vai me impedir de fazer isso para o Senhor, em servir o Senhor na igreja, na célula, na minha casa, na rua. Olha só, muitas das vezes nós estamos assim como Pedro. Muitas das vezes eu e você, nós estamos falando algo que nós não vamos cumprir. Nós prometemos algo para o Senhor, nós falamos algo para Ele e nós acabamos não fazendo aquilo que nós falamos. Eu não sei se você se identifica com isso. Quantas vezes eu já prometi algo para Deus e eu não cumpri? Imagina Pedro, ele realmente estava sendo sincero. E você e eu, muitas vezes, nós estamos sendo sinceros. E falar para o Senhor, Senhor, eu quero dedicar minha vida, eu quero dedicar minha família, a minha família do Senhor. Eu creio, eu quero te servir de todas as formas que eu posso. Senhor, me capacita, eis-me aqui. Não é assim que nós fazemos? Só que, quando chega para o Senhor realizar aquilo que Ele quer realizar em nós, e aquilo que nós estamos orando, o que nós fazemos? Recuamos. Ah, não, eu estou com medo. Ah, não dá. Senhor, mas agora, o Senhor veio logo agora eu estou preocupado com o meu trabalho, agora eu preciso fazer essas tarefas da minha casa. Senhor, agora não dá, eu estou muito ruim emocionalmente, eu preciso crescer muito, Senhor. Meu Deus. Senhor, eu não estou preparada ainda. Mas se Ele chamou você, é porque Ele não está vendo o seu estado emocional, Ele não está vendo o que você está passando hoje, Ele já está olhando você lá no futuro. Ele já está olhando a promessa que você tem, a promessa que Ele tem para você que vai se cumprir. E aí? Será que você está começando a seguir o Senhor de longe? Como Pedro? No momento que mais Jesus precisava ativar a igreja, no momento mais que Jesus precisava do apoio daqueles que estavam com ele, Pedro estava seguindo Jesus de longe. E quando muitas vezes o Senhor tem chamado você
para fazer algo aqui, para fazer algo lá fora, no seu trabalho, e você tem começado a seguir o Senhor de longe. E você tem começado a recuar. E ficar como Pedro. E a Bíblia fala que ele sentou, ele entrou no lugar que Jesus estava e sentou para ver o que acontecia. Olha como Pedro estava sendo um espectador. Meu Deus. E quantas vezes eu e você, nós viemos à igreja, nós participamos de todas as programações, mas nós estamos aqui como um espectador, só observando e esperando. O que o Senhor vai fazer? O que vai acontecer? E quando o pastor ministrou aqui sobre quando nós precisamos vir aqui com um propósito, nós estamos aqui e o Senhor Ele quer nos levar para algo mais profundo, eu comecei a falar, uau, é isso que eu vou falar. E o Senhor já está ministrando algo no coração do pastor. Uau. E hoje eu fiquei muito aflita, de verdade, porque eu conversando com a minha mãe e eu falando assim, nossa mãe, que saudade de ir para a igreja. Aí ela falou assim, mas você não está indo? Realmente, eu estou aqui todos os domingos. E eu peguei e falei assim para ela, mãe, mas não é a mesma coisa. Algumas pessoas já chegaram em mim e falaram, nossa, Ellen, eu queria estar lá junto com você. Eu queria ser, tipo assim, eu queria ser você para estar lá todo domingo. E eu falei assim, mas não é tão bom assim. Sabe por quê? A atmosfera é maravilhosa. A adoração, a unção, tudo isso é maravilhoso. Só que, e eu explicando isso para minha mãe, eu falando assim para ela, mãe, você olhando cada cadeira vazia, não é fácil. Não. E aí eu comecei a dar exemplos para ela. Mãe, eu tô ali atrás, eu tô no fundo da igreja olhando para uma câmera. Eu tô ali, mas eu tô olhando para uma câmera. Eu tô preocupada se tá saindo áudio, se tá dando para focar todo mundo, né? Se não vai acontecer, se a internet não vai cair, se a transmissão tá sendo boa. E além de tudo, eu estou olhando para cada cadeira e eu tô sentindo falta. E eu comecei a chorar do mesmo jeito que eu tô chorando aqui. Muita falta. Porque é muito difícil, querido. Não é fácil estar aqui, de verdade. E eu comecei a falar, cada um tem o seu lugar aqui. Todo domingo, todo mundo senta na mesma cadeira, não é verdade? E aí eu falo, eu olho para uma cadeira, cadê o Reimar? Eu olho para outra, cadê a Cecília? Eu olho para outra, cadê a Júlia? No lugar da Júlia eu olho, o Diogo, cadê? Cadê a irmã Cida? Cadê a Edmárcia? Cadê as pessoas? Elas não estão aqui. E é muito difícil. Só que eu entendo que é um processo. Lembra da crise, processo de transformação? É um processo que nós estamos passando. Eu estou passando por várias crises, mas ao mesmo tempo vários processos e ao mesmo tempo várias transformações, que é o qual o Senhor tem revelado para você muitas vezes. Então você tem que entender se essa situação que você está passando está distanciando você do Senhor. Você está começando a seguir Ele de longe porque não tem culto, porque não tem a célula presencial, porque não sei o quê, Desculpa, querido. Você não está aproveitando o processo que o Senhor está realizando na sua vida. E aí você está se tornando um espectador dentro da igreja. Lembra do filho pródigo dentro da igreja? Eu falei assim, nossa, eu vou pregar a mesma coisa que o pastor. Uau, muito bom. Só que eu estou vendo que o Senhor está querendo tratar as nossas raízes, as pessoas que estão aqui dentro. As pessoas que fazem parte do corpo. Porque como quem está aqui dentro, que faz parte do corpo de Cristo, não estiver sarado, não estiver maduro, como que nós vamos ganhar as outras pessoas lá fora? E essa crise, esse Covid-19, nós temos que olhar com bons olhos. Os fechamentos dos estabelecimentos, a diminuição dos transportes, do contato social, isso está fazendo bem para o planeta. Não sei se você já viu, mas pesquisadores, cientistas já estão falando que não, até a camada de ozônio já melhorou, a questão da natureza,
da procriação dos animais que estavam em extinção, estão conseguindo se multiplicar novamente. Então, no meio de um caos, eu falei isso na pregação do barco, no meio do caos está acontecendo algo bom. Uau. No meio do caos, Jesus está fazendo um milagre. Então nós temos que olhar não para o caos, mas para o milagre, amém? Amém. Então, não seja somente um espectador na presença do Senhor. Não seja somente, e eu vou explicar para você, eu peguei no dicionário, que eu amo dicionário, né? Espectador com S, tá bom? Espectador com S. Espectador com S significa isso, ó. Aquele que assiste a um espetáculo. Aquele que presencia um fato. É testemunha que estava presente. É um observador. Então, muitas das vezes, nós estamos, eu vou falar tudo em geral, nós estamos aqui na igreja e nós estamos somente assistindo as pessoas vivendo um relacionamento profundo com o Senhor. Nós estamos assistindo os milagres que o Senhor está fazendo. Nós estamos assistindo, só olhando. Será que você é uma pessoa assim? Meu Deus. Que está só assistindo e não participando? Olha aí. Por isso que eu quero trazer clareza, sabe, para o seu coração, uma sinceridade de verdade. Não é porque, isso eu já coloquei no meu coração, não é só porque eu estou aqui pregando que eu não estou sendo uma espectadora. Pode ser que sim. Então, nós temos que internalizar isso dentro de nós. E será que você está sendo um espectador? Da mesma forma que eu e você, a gente vai no cinema, nós pagamos o ingresso e nós queremos ver, não é verdade? Porque se você paga, você está esperando. Eu, geralmente, quando eu vou para o cinema, estou esperando o filme o ano inteiro. Vamos dizer assim, ó, Vingadores. Meu Deus. Vou dar um exemplo. Vingadores ia sair agora. Aí, o ano inteiro de 2019 eu fico esperando. E aí quando chega eu pago, eu falo, ai eu quero ver, nossa, vai passar. E a gente comenta, e a gente posta, e a gente tira foto. Porque nós pagamos e nós queremos realmente. E muitas das vezes, esse espectador, a gente quer pagar um preço de obras e quer que o Senhor faça. Senhor, mas eu estou orando. Ó. Senhor, mas eu estou lendo a Bíblia. Senhor, mas eu jejuo. Senhor, mas eu estou matando minha carne, porque que o Senhor não faz isso na minha família, na minha vida? Senhor, eu tenho sido tantos anos fiel, mas eu não estou vendo a transformação, não estou vendo a promessa do Senhor se cumprir. Nós estamos pagando um preço. Esse é o espectador. Quer fazer pelas suas próprias obras, que a vontade de Deus se cumpra. E é muito sério isso. Da mesma forma que quando nós pagamos um ingresso, por exemplo, nós queremos assistir aquilo, e realmente está no nosso direito, mas nós trazemos isso para o reino de Deus. Nós nos esforçamos e nós queremos exigir algo do Senhor, e não é assim que funciona. Então, muitas das vezes, eu e você, nós estamos aqui só para querer ter algo do Senhor. Nós estamos fazendo para ter algo dele. Nós não estamos sendo para fazer. Olha só a diferença. Nós estamos fazendo para ter um retorno do Senhor. Um retorno, um milagre, a promessa, prosperidade, dinheiro, sei lá. Só que a realidade do Evangelho, eu sou. E aí, por isso eu tenho. Eu sou. Eu sou o filho, eu sou o salvo, eu sou o santo. E por isso eu vou poder desfrutar daquilo que Ele tem para mim. Amém? Amém? E aí tem um espectador. Nossa Deus. Tem um espectador com X. Que significa que ou aquele que permanece na expectativa. O espectador com X é aquela pessoa, sabe, esperando
Ou aquela pessoa ansiosa? Só fica esperando. Meu Deus. E não acontece nada? Por quê? Porque ela não está se movendo, ela não está se posicionando. E como que o Senhor vai fazer algo se a gente não se posiciona? Se nós não vamos nos responsabilizar pelo reino de Deus? Imagina isso? Será que você está sendo esse espectador? E isso eu estou falando porque Pedro, ele estava ali, sentou e esperou. Vamos ver o que vai acontecer? Olha a expectativa de Pedro. E é muito sério isso. E aí, eu quero trazer agora para vocês um outro lado de Pedro. Nós falamos dessa expectativa de Pedro, dele ser um espectador e assistir somente aquilo que o Senhor estava fazendo ali. Só que entenda o cenário, o Senhor estava ali sendo chicoteado, sendo humilhado, sendo zombado. E aí nesse momento, o que acontece? Pedro está olhando. E aí, em Mateus 26, no verso 69, fala assim, que Pedro estava sentado lá no pátio. E no verso 70, verso 69. Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximou-se dele e disse: você também está com Jesus, o Galileu. E Pedro disse: não, eu não conheço ele. Olha só, Pedro estava ali sentado e veio uma criada e falou: Pedro, eu conheço você. Você estava com Jesus, não estava? E aí Pedro: não, eu não estava. Eu não conheço ele. E passou mais um tempo, a Bíblia vai dizer que uma outra pessoa veio falar com Pedro. E falou: você conhece Jesus? Olha aí. Olha isso, é muito sério isso. Você estava com esse homem, você estava com Jesus o Nazareno. E novamente Pedro falou: eu não conheço esse homem. E aí no verso 73, pouco tempo depois, pela terceira vez, chegaram para Pedro e falaram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Agora esse é o ponto do embaixador. Lembra que um pouco antes Pedro estava na expectativa. Só que mesmo ele sendo um espectador, ele tinha características de Jesus. Eita. Porque as pessoas falaram: você andou com ele. O seu jeito te denuncia. O seu modo de falar te denuncia. O seu olhar te denuncia. Você é de Jesus. Você andou com ele. Mesmo Pedro negando tudo isso. E eu quero falar para você, mesmo você sendo um espectador, você tem as características de Jesus que denunciam que você é dele. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Independente. As pessoas vão começar a olhar para você quando você se posiciona. E as pessoas vão começar a olhar para você e vai falar: a sua roupa te denuncia. Você é cristão. A sua fala te denuncia. Você é cristão. Você é evangélico. Às vezes a pessoa vai falar. Entenda como cristão. Entenda como um discípulo, né? Não seja um religioso chato e queria pregar para a pessoa. Meu Deus. Olha isso. Pedro estava ali numa angústia, achando que ele ia estar ali junto com Jesus, porque se ele falasse que ele conhecia Jesus, talvez ele iria. Não sei, Pedro estava com medo. E aí, quando as pessoas começam a falar: ah, você parece com Jesus. Olha só o que Lucas, no livro de Lucas, tem a mesma passagem. E essa passagem de Lucas, Lucas 22, 60, que é a mesma passagem. Só que eu gostei de algo que Lucas tem,
assim, Pedro respondeu, né? Homem, não sei do que você está falando. E aí, na mesma hora que Pedro estava falando ainda, o galo cantou. Foi o que Jesus, né, tinha falado que ia acontecer. E aí, o verso de Lucas 22, 61, que não tem nos outros evangelhos. O Senhor, na hora que a terceira negação de Pedro, aconteceu isso. O Senhor voltou-se os olhos, o olhar, diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você negará 3 vezes. E ali Pedro chorou amargamente. Quero que você pegue a parte do 61, que fala que Jesus direcionou o olhar para Pedro. E quando o olhar de Pedro se encontrou com o olhar de Jesus, ali ele reconheceu que ele não era somente um espectador. Ele realmente estava ali representando alguém. E por isso a Bíblia diz que Pedro saiu dali e chorou amargamente, porque houve arrependimento. Ele reconheceu que ele estava sendo ali somente um espectador. As pessoas olhavam para ele e via Jesus. E muitas das vezes, eu tenho certeza que os pastores têm falado muito isso para você. Que você tem algo muito específico do Senhor, tem uma grande obra do Senhor, o Senhor quer te usar, você tem dons, você tem talento, você é precioso, você é filho. E eles têm declarado muitas coisas na sua vida, mas mesmo assim, às vezes você não tem acreditado. Esse era o que estava acontecendo com Pedro. As pessoas estavam vendo Jesus em Pedro, mas ali ele não estava, porque ele estava negando. Ele estava negando quem Cristo decretou sobre ele. E aí, depois disso, nesse processo de crise que Pedro estava passando, eu acredito que foi o maior momento de crise que Pedro passou na vida dele com Jesus. Porque você, imagina, você negar o seu mestre, sendo que você falou para ele que você não ia fazer. E você vê que realmente ele sabe todas as coisas. E realmente a palavra dita é palavra feita. A palavra dita do Senhor é a palavra realizada. O sim do Senhor é sim. E o não do Senhor é não. Então o que Ele decretou sim na sua vida, creia. O que Ele decretou não na sua vida, creia. Que não tem nada que pode tirar isso da sua vida. E nesse pior momento, Pedro ainda estava reconhecendo. Esse era o processo de Pedro se tornar um discípulo maduro. Um discípulo maduro não é um discípulo que sempre acerta, mas um discípulo maduro é um discípulo que sempre reconhece onde erra. Meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. E por isso eu falei que Pedro ele se tornou embaixador. Porque em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 20 e no verso 21, diz assim: portanto, Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, fala: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, nós suplicamos, reconcilie-se com o Senhor. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O embaixador, no dicionário, é aquele que tem uma hierarquia mais importante na diplomacia. Estou falando naturalmente, tá? O embaixador, ele é na hierarquia, na categoria hierarquicamente, é mais importante de representante diplomático de um estado junto a outro estado. Eu já expliquei uma vez aqui, mas eu quero só passar um pincel porque isso eu já terminei. O embaixador é uma pessoa, o embaixador brasileiro do Brasil, ele vai para outro país
E lá ele vai representar o governo de onde ele veio. E quando, agora é a chave, quando Paulo está dizendo que eu e você, nós somos embaixadores, ele está falando, nós somos hierarquicamente, nós temos esse patamar mais alto, e além disso, nós somos o maior representantes de um estado, de um governo. O governo do reino de Deus. Eu e você, nós somos embaixadores. Nós estamos em outro país, em outro estado como representantes de um reino, de um governo. Meu Deus. Isso é muito sério, porque nós estamos representando alguém. E a Bíblia diz que nós somos peregrinos. Então nós não somos aqui, nós somos estrangeiros. Aleluia. Então se nós somos estrangeiros, nós viemos de outro lugar. E eu e você, nós viemos do céu. Eu e você, nós viemos do governo de Deus. Eu e você viemos do reino de Deus. Obrigado, Jesus. Então por isso que Paulo está falando que eu e você, nós somos embaixadores de Cristo. Aleluia. E o embaixador, aqui no mundo natural, ele vai levar a mensagem do Brasil para outro país. Da China, tem embaixadores da China aqui, tem embaixadores dos Estados Unidos. Cada país tem embaixadores dos outros países. Porque ele interliga uma mensagem do país para o outro. E quando Paulo fala que nós somos embaixadores, nós estamos interligando a mensagem do céu para a terra. Por isso que na oração de Jesus, assim na terra como no céu. A mensagem do céu nós temos que trazer para a terra. A cultura do céu nós estamos trazendo para a terra. E essa é a mensagem do Evangelho. Se você não sabe o seu propósito, eu acabei de falar para você. O seu propósito é trazer a mensagem do céu para a terra. Trazer a cultura do céu para a terra. Através do sacrifício de Jesus. Através do perdão dele. Através da cruz, do amor dele. Através da cruz, da ressurreição dele. Meu Deus! É demais isso quando nós entendemos e nós pegamos isso como fundamento da nossa vida. Quando nós colocamos e nós estamos firmados no sacrifício santo de Jesus, querido, realmente nada pode nos abalar. A gente pode entrar em crise, a gente pode estar no processo, a gente pode ser transformado, mas nós estaremos firmados nele. E é por isso que eu quero que você hoje reconheça se você é um espectador. Mas que também você pode olhar para os olhos de Jesus, da mesma forma que Pedro estava angustiado, naquele cenário, vendo o mestre dele sendo chicoteado, sendo humilhado, e ele procurar os olhos de Jesus, e nesse desespero todo, nessa angústia toda que Jesus estava passando, em toda aquela multidão, Pedro olha para os olhos de Jesus, e o olhar de Cristo traz arrependimento no Pedro. Aleluia. E o olhar de Cristo está sobre você, está sobre mim. Nós só precisamos olhar para Ele como Pedro olhou. E deixarmos de ser espectadores para nos tornarmos embaixadores. Que representa um reino soberano. Que representa um reino que está acima de todo o reino. Um Deus que está acima de todas as coisas. Um nome que está acima de tudo. É esse que nós temos que representar. Se você quer um título, eu vou te dar. Embaixador de Cristo. Se você é muitos anos na igreja, você quer ter um título, a gente faz um título. Eu peço autorização para o pastor, eu imprimo várias carteirinhas e coloco Embaixador de Cristo. E todos nós vamos ter um cargo na igreja. Embaixadores de Cristo. E nós estamos aqui representando um reino. Nós estamos aqui representando um governo. E diante dessa palavra, e diante da imagem de Pedro, de toda essa história que Pedro nos traz a reflexão, o mais importante não é somente identificar, mas o mais importante
é você pegar a palavra e dizer para onde você vai com ela. E Pedro foi para os pés de Jesus. Na morte e na ressurreição dele, depois das 3 vezes Pedro negando, Jesus restaurou as 3 vezes que ele negou, dizendo: Pedro, tu me amas? Ô Ellen, você me ama? E ele chama você e chama você pelo seu nome e pergunta: você me ama? Se você responder que sim, ele só vai falar uma coisa: então cuida dos meus cordeiros, então apacenta as minhas ovelhas, então governe, então me represente, porque o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Aleluia. E foi tudo isso que nós falamos essa semana, na live do pastoreio discipulado, na célula também. É isso que o Senhor está querendo restaurar na minha vida e na sua. E eu peço para você colocar a mão no seu coração, que eu quero orar por você. Querido Espírito Santo, nós entendemos, ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, é viva e eficaz dentro de nós. E por isso, ó Deus, que haja, Pai, no nosso coração um arrependimento genuíno. Que nós, ó Deus, venhamos analisar aquilo que nós estamos sendo na Sua presença, aquilo que realmente nós estamos vivendo, e não estamos, ó Pai, somente na superficialidade, mas começarmos a ser mais profundos, entregando, ó Deus, tudo para o Senhor, de corpo, alma e espírito. Por isso, Deus, eu declaro, Pai, o Senhor ministrando no coração, o Senhor trazendo, Deus, tudo aquilo, Pai, que os Teus filhos, que cada um de nós tenhamos sido até hoje, e que a cada crise, a cada processo, Pai, sempre haverá a transformação do Senhor, Pai, para transformação vir, ó Pai, concretizar o propósito que o Senhor estabeleceu sobre os embaixadores de Cristo. Por isso, Pai, eu declaro, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, um posicionamento dos Teus filhos, ó Pai, mais do que um medo, mais do que uma ansiedade, mais do que uma angústia, mais daquilo que toda a humanidade pode sentir no seu emocional, na sua alma, Deus. Que nós venhamos entender, Pai, que a Tua palavra é soberana, que a Tua palavra está acima de tudo, Deus. E que o Senhor decretou e isso vai ser realizado. E não vai ser pela nossa autoconfiança, não vai ser pela nossa autocapacidade, não vai ser pela nossa força, mas pela força que vem do Senhor, vem pela capacitação que o Senhor vai nos dar, vai ser pela instrução que o Senhor tem dado à sua igreja, Pai. E é isso que eu declaro em nome de Jesus, que cada olho, ó Pai, como Pedro, Senhor, naquela muvuca, naquela situação toda, ao qual o Senhor Jesus estava sendo crucificado, estava sendo chicoteado, Pai, ele olhou para onde ele deveria olhar, ele olhou para o destino dele, ele olhou, Pai, para onde ele deveria estar focado, e ao olhar a Jesus, e Jesus olhar a ele, Pai, Pedro chorou amargamente e reconheceu que aquilo que ele estava se comportando não era a verdadeira identidade dele. Jesus não chamou para somente olhar os milagres, Jesus não chamou nós somente para olhar aquilo que o Senhor está fazendo, não, mas o Senhor nos chamou para sermos embaixadores, para representarmos o Teu reino. É isso que eu declaro sobre a Tua igreja, é isso que eu declaro, Pai, sobre cada vida que está ouvindo essa oração, Pai, em nome de Jesus. Embaixadores sendo levantados, ó Pai, para que o Teu reino, Deus, seja estabelecido, para que o Teu reino, Pai, venha ser conhecido, Pai, nos 4 cantos desse mundo. Em nome de Jesus eu declaro isso, ó Pai, mas não somente pela nossa força, mas foi por tudo, ó Deus, pelo sacrifício de Jesus. E nós entendemos isso, e que o Teu Espírito Santo, Pai, possa ministrar, Pai, que haja mais profundidade, que haja mais, ó Deus, a confirmação da nossa identidade, daquilo que o Senhor nos chamou, do nosso propósito, Pai, enquanto cristãos, seja no trabalho, com a família, no casamento, nos relacionamentos, em qualquer área, Deus. Nós declaramos, nós sermos embaixadores, representando o Teu reino, Pai. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu declaro. E se você concorda comigo, diga um amém, aplauda o Senhor, dá glória
você se sentir à vontade. Aleluia. Porque o Evangelho não é um Evangelho de peso, mas o Evangelho, ele traz liberdade, ele traz leveza. O Evangelho, ele faz a gente viver aquilo que realmente o Senhor nos chamou para viver. Glória a Amém? Deus. Então,